O tema da nossa aula desta semana é a Revolução Industrial Inglesa e a habilidade é identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o trabalhador. Então, a Revolução Industrial, né, ela significou um novo modo de produzir e circular mercadorias, pois a produção em larga escala e em maior velocidade elevou o consumo de industrializados em toda a Europa e posteriormente em todo o mundo. Esse novo modelo de produção iniciou-se na Inglaterra do século XVIII e foi impulsionado pela invenção e pelo aprimoramento da máquina a vapor, aplicada na produção de têxteis e também de outros produtos. A mesma tecnologia foi empregada ainda nos meios de transporte, o que favoreceu as exportações. Então, a gente vai ter aí toda uma mudança na forma, no modo de se produzir e, consequentemente, também na circulação de mercadorias, gerando aí o maior acesso das pessoas, primeiro na Europa e depois no restante do mundo, a esses produtos, ok? Por que a Inglaterra, Por que a Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra? Quais são os fatores aí, O acúmulo de capitais, durante a dinastia Tudor, a agricultura capitalista, que vai gerar ali os cercamentos e a expulsão, da mão de obra ali, a gente vai ser causado um êxodo rural, que faz com que a mão de obra que estava concentrada no campo vá para a cidade. A existência, de minas de carvão e de carvão mineral e de ferro, que é a matéria-prima necessária aí. O puritanismo, então a questão religiosa ali que leva ao acúmulo de capital, que leva à ideia de trabalho, lucro e tudo mais, e a Revolução Gloriosa aí, pautada nos ideais liberais, Lembrando que tudo isso já foi trabalhado dentro da aula sobre Revolução Inglesa, eu deixei para vocês o link aí, tanto da aula completa no Centro de Mídias, quanto do resumo da nossa aula lá no canal da escola, tá? Então, só acessar aí pelo link, quem ficar aí em dúvida, não lembrar direitinho esses fatores que a gente falou aqui, só correr lá assistir para dar uma relembrada. Durante o período artesanal, antes ali da Revolução Industrial, a gente tem como característica o trabalho manual, então sem aí uso de máquinas nem nada. O trabalhador, ele dispõe dos meios de produção e da matéria-prima, e com isso ele vai controlar a qualidade, a quantidade, as vendas e o lucro, ou seja, o trabalhador ele controla todo o processo de produção, de venda, e com isso também o próprio lucro. Só que tudo isso é feito por encomenda, o trabalhador nesse período aqui ele não tem condições de produzir numa grande escala para gerar estoque. Então tudo que ele faz é feito por meio de encomenda. E como é um trabalho manual e, consequentemente, mais demorado, o custo desse produto também é maior. Então, a gente percebe, por exemplo, que a gente tem um menor acesso a esses produtos durante o período artesanal, Depois, posteriormente, a gente tem a manufatura, que aí já é uma mão de obra especializada, Então, diferente daqui que ele produz, controla todo o processo, aqui já é uma mão de obra especializada, onde o trabalhador não dispõe dos meios de produção, Então, quando a gente vê aqui na manufatura, o que é utilizado para a produção não pertence ao trabalhador, e nem a matéria-prima. O trabalhador ele não controla a qualidade e nem a quantidade, nem a venda, nem o lucro, Então, ele já vai perdendo aí esse controle. Porém, ele acompanha o processo produtivo, ou seja, ele sabe fazer o produto do começo ao fim. Embora a matéria-prima não seja dele, o meio de produção não seja dele, ele não controla o que vai ser feito, Mas ele sabe do começo ao fim como fazer aquele produto. A máquina a vapor, então a gente tem aí a figura da máquina a vapor, do James Watt. O fluido de trabalho é a vapor de água sob alta pressão e alta temperatura. O funcionamento da turbina a vapor baseia-se no princípio de expansão do vapor, gerando diminuição na temperatura e na energia interna. Essa energia interna, perdida pela massa de gás, reaparece na forma de energia mecânica, pela força exercida contra um êmbolo, E aí eu coloquei para vocês aí um videozinho bem curtinho do YouTube que vocês podem acessar, que demonstra exatamente o funcionamento dessa máquina a vapor, que vai revolucionar toda essa questão aí da produção e permitir a Revolução Industrial ali na Inglaterra. Então, para traduzir tudo isso que foi lido aqui, vocês podem acessar aí que dá para visualizar bem como acontece esse funcionamento. O período posterior, à manufatura é a maquinofatura. Então, mão de obra não requer qualificação, Por quê? Porque
A função do trabalhador é apenas o quê? Operar a máquina, né? Ele não precisa saber fazer o produto. Quem faz o produto é a própria máquina. Ele precisa o quê? Operar ali a máquina, que é algo muito mais simples, né? Do que se a gente voltar lá no artesanato. Então, ele fica totalmente alienado do processo de produção, né? Ele não sabe produzir, ele sabe apenas operar a máquina. O trabalhador, ele não dispõe dos meios de produção e nem da matéria-prima e, consequentemente, ele também não controla nem a qualidade, nem a quantidade, nem a venda, nem o lucro, né? Ele recebe apenas pelo trabalho dele, que é o de operar a máquina ali. E aí aqui a gente tem a participação relativa da produção manufatureira mundial, né? Então, a gente percebe aí, né, que quanto mais larga a tira, maior a participação. E aí fica bem nítida a participação bastante expressiva da Inglaterra aí, né? Então, a Revolução Industrial acontece na Inglaterra e a Inglaterra domina, né, toda essa questão aí por muito tempo ainda. Depois a gente tem o crescimento de outras nações, mas a Inglaterra se destaca aí por bastante tempo, né? As consequências da Revolução Industrial, né? Então, pela imagem, uma das consequências que a gente percebe é a poluição, né? Causada aí pela própria existência das indústrias e tudo mais, que é uma consequência que a gente tem no mundo até hoje, né? Muito mais agravada ainda. As condições de vida ali, né, dos trabalhadores. Então, as condições eram de insalubridade nas fábricas e nas moradias, né? Então, se vivia em péssimas condições, tanto quando se estava no trabalho, quanto quando se estava em casa. As jornadas de trabalho de 14 a 18 horas, né, com tarefas de esforço repetitivo, porque como só se operava ali as máquinas, você fazia exatamente a mesma coisa o dia inteiro, todos os dias. A exploração do trabalho da mulher e da criança, né, por questões, a principal questão aí, porque os salários de mulheres e de crianças principalmente eram mais baixos, então para o dono ali compensava muito mais você pagar mulheres e crianças do que você pagar a mão de obra masculina, que também era pessimamente remunerada, mas mulheres e crianças menos ainda, né? Criminalização de quaisquer movimentos de trabalhadores, então não podia haver contestação nem reclamação por parte dos trabalhadores. Não existia a ideia de leis trabalhistas que garantissem algum direito para os trabalhadores não tinham nenhum direito. Uma prova disso é a jornada altíssima de trabalho, né, de 14 a 18 horas aí, o próprio trabalho infantil, né, se houvesse leis trabalhistas isso não seria legalizado. A poluição e falta de saneamento, né, então essas eram as condições de vida ali desses trabalhadores durante o início da Revolução Industrial. E aí, apesar de proibidas, né, essas lutas elas surgiram várias vezes aí, né, de contestação, esses movimentos de contestação, essa situação em que eles viviam. Então, a sabotagem, né, que eram os operários enfiavam seus tamancos nas engrenagens das máquinas, parando a produção. Então, uma forma ali de lutar contra toda essa questão é vamos parar a produção, né, ó, o que essas máquinas e todo esse sistema tem feito com a nossa vida. E greves e manifestações e protestos, né? E o principal movimento aí que é o ludismo, né? Que constituía na destruição das máquinas, sob a alegação de que estas eram responsáveis pelo desemprego e pela exploração do trabalho. Então, esses trabalhadores aqui nesse período, eles viam a máquina como culpada, né? E a gente sabe que não é a máquina, mas todo o processo envolvido nisso, né? Toda a questão ali dentro do desenvolvimento da indústria, não é a máquina em si, mas o próprio sistema que é gerado, né, a partir da industrialização. E a reação do parlamento inglês, né? Então, o parlamento inglês vai proibir aí as trade unions, né, seriam associações de trabalhadores, e também as greves. E aí acontece o massacre de Peterloo em 1819, em protesto por melhores condições de vida e trabalho, cerca de 60 mil ingleses se reuniram em Manchester. O movimento foi duramente reprimido, resultando na cerca de 11 manifestantes mortos, né? Mas, apesar de tudo isso, em 1824, o parlamento reconheceu, né, essa associação de trabalhadores. Então, a gente vê que a luta ela resultou em alguma coisa, né? O cartismo. Em 1838, os trabalhadores entregaram ao parlamento um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas e um documento intitulado A Carta do Povo, né? Por isso, cartismo, no qual os trabalhadores exigiam sufrágio universal masculino, né? Exemplo do que a gente viu lá na Revolução Francesa, mas a gente percebe aqui que, mais uma vez, é masculino, né? A participação política para os homens, mas ainda não para as mulheres. O voto secreto, representação operária no parlamento, igualdade de direitos eleitorais e remuneração
no parlamento, né? Então a gente percebe aqui que essa luta ela já está mais ampla, né? A luta aqui agora não é simplesmente por melhores condições ali dentro da fábrica, mas por direito à participação política, porque esses operários eles entendem que com maior participação política eles podem conquistar muito mais, né? Na melhoria de vida e tudo mais. E quais foram essas conquistas aí, ó? Em 1833, limite de idade de jornada para crianças mínimo de 10 anos e 48 horas semanais, né? É claro que a gente olhar isso a partir do ponto de vista de hoje ainda é absurdo, né? Crianças de 10 anos trabalhando em fábricas, mas já foi uma grande conquista para o momento. Em 1842, a proibição do trabalho infantil nas minas. 1846, supressão de impostos sobre cereais. E 1847, jornada máxima de 10 horas por dia. Em 1919, jornada máxima de 8 horas por dia, né? O cartismo foi derrotado no parlamento, mas favoreceu a criação de algumas leis trabalhistas que conferiam direitos inéditos até então aos trabalhadores ingleses. Então a gente vê aí uma conquista, né?